Bom, espero que dê certo essa gravação aqui. Montei um cenário e tudo meio improvisado aqui. Estou gravando pelo celular, mas eu acho que vai dar tudo certo. Bom, antes de tudo, seja muito bem-vindo aqui ao nosso espaço nesse canal. Se você não me conhece, muito prazer, meu nome é Bruno Fernandes. Eu tenho esse canal aqui desde 2018, onde eu mostro aí um pouquinho das minhas viagens, dos meus rolês, daquilo que eu quero mostrar. Mas eu dei uma pausa meio severa nesse canal e esse vídeo é para explicar o porquê de tudo isso. Eu sinto que eu devo essa explicação a vocês, isso é um grande update. Eu não sei exatamente por onde começar, mas eu anotei aqui alguns pontos para falar com vocês. Eu sei que esse vídeo não vai chegar em muitas pessoas, porque esse canal, apesar dele ter aí uns 7 anos, que eu comecei ele em 2018, agora a gente está em 2025, dá mais ou menos uns 7 anos. Ele não teve tanto conteúdo, ele não cresceu tanto assim, então eu sei que as pessoas acabam caindo aqui muito procurando destinos e vídeos mais específicos. Esse daqui acaba ficando muito para quem acompanha. Mas mesmo assim, eu sinto que eu devo essa explicação a vocês e para quem futuramente for acompanhar aí o conteúdo e entender um pouquinho do que aconteceu. Bom, quando eu criei esse canal aqui em 2018, eu estava muito empolgado, né? Eu sou fotógrafo, né? Fui fotógrafo durante muitos anos e eu gostava muito do conteúdo que eu criava com fotografia. Eu tenho muito orgulho do que eu produzia ali. Só que eu estava um pouco frustrado na fotografia, porque financeiramente não estava sendo rentável aquilo que eu gostava de fazer. Eu comercialmente, o que me pediam eram outras coisas que eu não tinha tanto interesse. E aí nesse meio tempo ali, eu comecei a me apaixonar pelo vídeo. Só que eu, do alto do meu orgulho ali, eu achei que eu tinha um conhecimento da fotografia que para o vídeo ia servir muito. E na verdade não foi bem assim. Quando eu fui gravar o primeiro vídeo aqui do canal, que foi o vídeo de Curaçao, eu percebi que eu tinha muito que aprender. Eu gosto muito desse vídeo, eu consegui ainda fazer um vídeo muito bom dentro do que eu tinha, mas eu tive N problemas ali. Mas tudo era a primeira vez em Curaçao. Era a primeira vez que eu estava voando meu drone, era a primeira vez que eu estava fazendo um vídeo com a minha câmera. Eu nunca tinha usado a função vídeo na câmera, mas eu achei que pelo conhecimento que eu tinha já ia ser suficiente e eu descobri que realmente não. E isso foi triste quando eu fui editar, mas ao mesmo tempo me deu muita vontade, muita garra de batalhar e aprender e desenvolver essa habilidade. Então eu foquei em aprender enquanto eu fazia, porque eu acho que a teoria é muito boa, mas a prática é o que realmente faz a gente conseguir fazer com que a gente realmente evolua. Então eu fui fazendo os vídeos aqui do canal, aprendendo, e comecei a gostar muito de muitos vídeos que eu fiz por aqui. Comecei a perceber que eu tinha ali uma paixão também por isso. Na verdade, o canal ele tem vários motivos para que ele exista. Um deles é poder realmente ter esses registros dos momentos, porque eu senti muita falta em alguns momentos da vida de não ter registro de coisas que eu vivi, principalmente depois da minha primeira viagem que eu fiz para os Estados Unidos, que eu não gravei nada. Eu tenho ali umas fotos, uns stories que eu postei bastante na época, mas eu não fiz vídeo, não fiz nada, e teve muitas memórias legais que infelizmente vão ficar só na minha memória, porque muita coisa eu não gravei. Então dali pra frente eu quis registrar tudo aqui no canal. Então eu coloquei uma meta, né, quando eu comecei ali o canal. Meus amigos me ajudaram muito no começo, eu agradeço muito a eles ali. Mas eu coloquei uma meta de em 2019 publicar 50 vídeos aqui no canal, que eu mais ou menos ali cumpri. Acho que eu fiquei bem em cima ali. Para a vida que eu tenho, eu acho que deu muito certo até. Em 2020 a ideia era replicar essa meta e depois nos próximos anos eu ia ver como que ia estar saindo as coisas e ia desenhar novas metas. Infelizmente ali no começo de 2020 a gente teve a pandemia e aí meio que tudo parou, né? Eu parei também 100%, respeitei 100% da quarentena. Infelizmente não dava para viajar, não dava para fazer muita coisa. Eu também tinha que respeitar a mim mesmo, a minha família, a toda a sociedade, né? Então a gente estava ali, estava meio que todo mundo torcendo para isso passar logo e respeitando. Mas infelizmente o canal teve que parar muito por causa disso. Eu fiz muitos vídeos até indoor, falando sobre viagens, sobre outros conteúdos, mas acho que eu não gostei muito de muitas coisas ali. Acho que o conteúdo também não estava fazendo muito sentido para aquele momento que a gente estava vivendo, mas eu não queria deixar o canal também parado. Mas no fim muita coisa eu acabei arquivando, deletando, mas enfim, tudo isso aconteceu e a gente teve que respeitar esse tempo e esperar que tudo isso passasse. Quando isso começou a melhorar, lá no começo de 2022,
eu voltei a ficar mais animado que eu ia poder voltar a viajar e comecei a fazer planos. Em 2020 eu fiz alguns vídeos, até rolou algumas coisas ali no começo do ano que eu ainda consegui pegar bem o comecinho do ano para viajar sem saber que ia rolar tudo que rolou. Então eu voltei da Colômbia bem quando começou a quarentena aqui no Brasil, faltando uns 10 dias aí para começar a quarentena aí no Brasil. E logo em maio eu ia ter a minha viagem para a Turquia para fazer o meu transplante capilar, que infelizmente não rolou por causa da pandemia. A companhia aérea ela me deu um ano a mais para poder remarcar a viagem, e aí chegou naquele um ano, a pandemia meio que não tinha melhorado, estava numa onda pior de novo, então eles me devolveram o dinheiro, e aí eu remarquei a viagem para 2022. E aí em 2022 eu fui, fiz meu transplante capilar, tem um vídeo aqui no canal que eu falo um pouco sobre, foi muito legal. E em 2022, quando eu fiz esse conteúdo, eu não falei lá nos vídeos, mas aconteceu infelizmente uma coisa que foi meio chata e que me fez também repensar um pouco aqui do canal e do conteúdo e tal. Quando eu fui lá para a Turquia, eu tive antes uma conexão na Itália, em Milão, que é uma cidade incrível, eu me apaixonei pela Itália, não tenho nada que falar de ruim de lá, eu achei sensacional tudo, mas infelizmente era só um dia que eu tinha lá. E assim, na ânsia de conhecer, de curtir e também de criar o conteúdo aqui para o canal, eu acabei esticando demais os meus passeios por lá e acabei chegando muito em cima da hora no aeroporto. Isso foi 100% culpa minha. Só que o mundo naquele momento ainda estava lidando com os resquícios da pandemia. Então quando eu cheguei no aeroporto, tive uma grande confusão ali com a questão da vacina da Covid. Eu tinha vacina da Covid, eu fiz o teste antes, mas eles não estavam muito preparados ali para lidar com estrangeiros. Eles estavam me pedindo um documento da União Europeia que eu não sabia que eu tinha que tirar. Eu procurei muito antes de viajar, porque eu sabia que ainda estava num momento delicado. Só que ali no aeroporto eles estavam despreparados mesmo. E eu também fui muito em cima da hora, então acabou que deu tudo errado. Eu não tinha feito check-in antes. Se eu tivesse feito check-in antes, eu teria conseguido embarcar provavelmente. Porque o problema foi, até eu conseguir resolver tudo e entrar para o portão de embarque, eu não tinha como fazer o check-in mais, porque a companhia aérea já estava fechada. Porque às vezes o que acontece em alguns aeroportos? O grupo de funcionários é muito pouco, então o mesmo grupo de funcionários que vai fazer o embarque lá dentro é o que está atendendo o check-in. Então eles atendem o check-in até um certo horário para entrar e receber as pessoas lá. Então, na verdade, acho que foi isso que aconteceu, porque a companhia ali já estava fechada e eles estavam fazendo embarque lá dentro, só que eu não podia entrar porque eu não tinha a passagem emitida. Então foi uma grande confusão, 100% culpa minha, mas dentre tantas coisas que já tinham rolado com o canal, com frustrações da vida e outras coisas, eu senti que aquele foi um baque que eu precisava respeitar e eu precisava processar o que tinha acontecido. Então eu postei, tem um vídeo aqui de Milão que eu gosto bastante, foi uma cidade que eu gostei bastante de conhecer. Mas esse processo, apesar de acho que eu não falo no vídeo, nem no vídeo de Istambul, mas esse processo ele me custou ali um dinheiro, acho que eu paguei mais uns R$ 1.900 para conseguir arrumar minha passagem, para conseguir continuar minha viagem, para conseguir embarcar da Itália para a Turquia, e me custou 40 horas ali no aeroporto, sem ter onde dormir direito, sem ter direito o que comer, ter que ficar me virando ali. E o pior de tudo, sem ter uma resposta, porque eu tive que batalhar muito ali com fusos horários, porque eu tinha que entrar em contato com as companhias aéreas aqui no Brasil, com a empresa que eu comprei as passagens terceira ali. Esperei o balcão da companhia abrir no outro dia, então eu fiquei ali, passei a madrugada lutando com os pensamentos, enfim. Foi bem complicada essa questão aí, foram umas 40 horas bem difíceis até eu conseguir ter uma resposta do que eu ia poder fazer e conseguir dar um jeito de ligar aqui no Brasil para resolver isso. Eu fiquei com um grande pepino ali. Isso me fez repensar muito assim, o conteúdo, porque basicamente eu só invisto meu dinheiro para fazer o conteúdo aqui. Foi uma escolha minha criar conteúdo, não foi de ninguém. Graças a Deus eu tenho meu trabalho que me mantém, então eu quis criar conteúdo da minha própria vontade, mas quando a gente vê tudo isso acontecendo, a gente perdendo dinheiro, a gente se esforçando tanto, vocês não sabem o quanto é difícil às vezes gravar conteúdo, principalmente para mim que viajo praticamente 100% do tempo sozinho, e mesmo quando eu estou com alguém, eu não quero colocar essa carga na outra pessoa, ou em amigos, ou pessoas que estão ali me ajudando, que estão viajando ou fazendo algum passeio comigo, porque não é uma escolha deles, é uma escolha minha, então eu não gosto de ficar atrapalhando muito, ficar pedindo favores, ficar pedindo ajuda, então eu mesmo gosto de me virar e não gosto de incomodar muito nesse sentido.
Mas apesar de ser uma escolha minha, às vezes é muito difícil. Às vezes a gente não tem tempo, às vezes a gente não tem a melhor situação e a gente tem que ficar se virando. Então, tudo isso, toda essa frustração, acabou me desanimando bastante. Então, eu voltei ali em 2022, pós-pandemia, e aí teve a questão da pandemia que fez o canal ficar parado, infelizmente, porque eu não tinha muito o que fazer. Eu até tentei fazer ali os conteúdos, mas não estava rolando. O canal ainda era muito pequeno também para as pessoas acompanharem. Se fosse um canal que tivesse um público, até as pessoas iam continuar ali assistindo. Mas é um canal que ainda pesca público pelas pesquisas do YouTube, pessoas que estão procurando destinos, não tem ali um público que fica acompanhando vídeo a vídeo. Mas tudo bem, tudo isso aconteceu e aí o canal tinha começado a ser monetizado também. Finalmente isso ia ajudar um pouquinho aí a manter os custos da viagem, afinal eu só estava gastando do meu próprio bolso. Só que aí também por conta da pandemia, como eu não estava mais publicando vídeos dentro da regrinha do YouTube, eu perdi lá uma das métricas e aí o canal perdeu a monetização de novo. Então toda essa frustração, mais essa frustração do que aconteceu lá na Itália, acabou me ajudando a dar uma desanimada ali e recuar na minha meta de publicação ali de vídeos e recuar também na minha meta de investir nisso, de viajar mais, de fazer com que as coisas acontecessem, porque eu acho que não estava valendo a pena. E ali também existe uma questão da minha vida pessoal, que também acontece no meio de tudo isso. Primeira coisa, eu trabalho bastante, graças a Deus, meu trabalho não é aqui no YouTube, eu trabalho como securitário, eu tenho uma outra rotina que é bem agitada, aliás, isso inclusive ajuda muito com que dificulte que eu consiga fazer vídeos para cá, porque é uma rotina bem conturbada, assim, né? Tem bastante horas de trabalho, às vezes até algumas vezes no final de semana eu acabo tendo que dedicar meu tempo, mas tudo bem, pelo menos isso é um ponto bom que eu não preciso me preocupar em depender desse canal aqui no YouTube e posso fazer meus conteúdos ali com mais calma, com mais paciência. E dentro de tudo isso, eu estava num momento ali também financeiro que estava muito difícil. Eu não aguentava mais pagar o aluguel que eu estava pagando e eu decidi que eu ia tentar comprar um apartamento. Inclusive, aqui onde eu estou gravando é o meu apartamento que eu comprei e para isso eu tive que tomar algumas decisões. Uma delas foi cortar meus gastos, inclusive o gasto de viajar, né? E outro gasto também que eu decidi cortar foi de vender os meus equipamentos. Então eu vendi a minha câmera, vendi o meu drone, vendi tudo que eu podia, as lentes. Eu fiquei com pouquíssima coisa, apesar de que a ideia era pegar esse dinheiro e comprar depois, acabou que não rolou bem da forma que eu gostaria, porque o dólar disparou por conta da pandemia e tudo que aconteceu. Então, o ponto positivo é que eu consegui vender os meus equipamentos por um preço maior do que eu achei que eu ia conseguir vender, porque tudo se valorizou. Mas, em compensação, eu não ia conseguir comprar outros equipamentos com o mesmo valor que eu tinha vendido os anteriores. E aí eu me planejei para no outro ano viajar e comprar, não deu certo. No outro ano a mesma coisa, não deu certo. E agora estamos indo para o terceiro ano e eu espero que finalmente vá dar certo. E aí, sem câmera, sem alguns equipamentos ali, isso também dificultou com que eu continuasse criando conteúdo aqui para o canal. E aí eu preferi respeitar ali essa pausa. E também financeiramente, com a compra do apartamento, vocês sabem como é, né? É muito dinheiro que a gente gasta. Teve reforma, teve um monte de coisa, então financeiramente eu não podia fazer nada. Tanto que eu nunca pensei em parar de vez com o canal, até porque apesar de eu não ter uma obrigação com ele, eu gosto dele, eu criei ele porque eu quero, e eu sempre achei que em algum momento eu ia poder voltar com ele, mas eu não esperava que fosse demorar tanto, sinceramente. Eu estava um pouco desanimado ali com tudo, mas eu sei que ia ser uma coisa mais momentânea. Mas com todas as coisas pessoais também que aconteceram, eu preferi ali respeitar tudo que eu estava passando. Eu tive umas questões também de saúde mental, por coisas que eu vivi, e aqui no YouTube é 100% na criatividade, pelo menos para mim. Como eu falei, eu não tenho uma obrigação de estar postando conteúdo, então para eu conseguir criar conteúdo aqui, eu tenho que estar me sentindo muito bem e eu tenho que estar com uma criatividade aí muito inspirada, tem que estar muito leve para conseguir criar, para conseguir viajar. É que vocês não sabem aí um pouquinho de como que é os processos para criar os vídeos, quando eu viajo, tudo, quando eu edito. Mas é um processo bem gostoso, assim, que vem muito da imaginação. Eu vou meio que desenhando ali uma linha do tempo e as coisas que eu quero mostrar. E aí eu deixo, às vezes, a minha mente se aflorar aí bastante. Vocês vão ver no próximo vídeo que eu estou fazendo, porque esse vídeo é para falar que eu voltei.
Então vai vir um vídeo aí de uma viagem que eu fiz o ano passado para o Chile, e está sendo um processo bem gostoso para criar ele, e aí vocês vão entender um pouquinho quando ele sair. Acho que na semana que vem eu posto ele. Vocês vão perceber que ele tem um processo de viagem, digamos assim, também, de criar, de imaginar, de juntar as coisas. Eu não gravo muito no estilo vlog 100% ali, só registrando. Eu faço meio que as coisas terem uma fluência meio que cinematográfica, mas no sentido mais de paz espiritual, de uma leveza ali do conteúdo. Então eu gosto muito desse tipo de conteúdo. E é isso que eu crio aqui. Isso é um outro ponto até que eu anotei aqui. Eu preciso ser sincero com vocês. Eu sei que vocês sabem disso, mas existem milhões de canais aí no YouTube, existem milhões de conteúdos no TikTok, no Instagram. Quando eu parei ali, dei uma pausa no canal, o TikTok estava começando, mas agora já é um conteúdo muito estabelecido, que as pessoas consomem bastante conteúdo de viagem por lá. E a ideia do meu canal nunca foi ser um conteúdo só de roteiros de viagens. A minha ideia do canal sempre foi o vídeo em si, né? Criar vídeos muito bonitos, vídeos muito elaborados, assim, digamos, né? Que é o que eu gosto de assistir, né? Eu gosto de ver esses conteúdos, ver a perspectiva do lugar de uma forma mais cinematográfica, digamos assim, e não só de dicas de onde comer, de onde ficar. Eu acabo fazendo muito disso porque eu preciso fazer com que o canal cresça, e é isso que as pessoas pesquisam muitas vezes no YouTube. Então eu tenho que ficar me dividindo ali entre crescer o canal, o conteúdo que eu quero, então eu tenho que ter esse equilíbrio, mas naturalmente o meu conteúdo eu tenho mais essa tendência até do que as dicas em si da viagem, do que fazer, entre outras coisas. Mas eu gosto bastante de como eu consigo criar aqui, de como eu consigo equilibrar tudo isso. Tem vídeos aqui que deram muito certo, não só pessoalmente falando, eu gostei muito do resultado deles, mas também tiveram boas visualizações, agradaram bastante, e eu quero que tenha outros vídeos que tenham também bons números, que esse canal cresça. Então, esse vídeo aqui é para dizer que eu voltei, e para meio que pedir desculpas e me explicar aí um pouquinho por que eu fiquei com esse tempo todo sem postar conteúdo. Eu sinto que eu devo essa explicação para quem acompanha, para quem já viu, para quem vai cair aqui de paraquedas. Apesar do canal ainda ser muito pequeno, eu tenho muita vontade de fazer ele dar muito mais certo ainda. E eu acho que eu devo essa explicação para vocês que sempre me ajudaram, para os meus amigos que apoiam, que vêm aqui e assistem. E eu acho que é isso. Como eu falei, existem outros canais aí, existem outras questões aí. Eu não estou querendo ser o melhor e o maior canal de viagens do mundo. Eu quero mostrar aí um pouquinho da minha vida. E óbvio que eu tenho objetivos com esse canal, de crescer, de ter um conteúdo aí legal, com relevância. Até porque todo mundo não está 100% numa questão financeira tranquila para conseguir sair viajando aí o mundo tão fácil e conhecendo os lugares. Então uma das ideias aqui do canal é conseguir monetizar e conseguir parcerias aí para que eu consiga viajar mais também, porque só pelo meu dinheiro, só pelo meu salário de manter uma casa, manter tudo que eu tenho que manter e ainda conseguir viajar, às vezes não dá. E por isso também eu tive que dar uma pausa aí, principalmente quando eu comprei o apartamento. E no meio disso tudo eu entendi que eu estava brigando com muitas pessoas. Existem muitos gigantes no YouTube, existem pessoas que estão viajando no mundo aí todo dia, que estão nômades, que saem de um lugar que vão para outro, ou pessoas que viajam com uma frequência muito maior do que eu. E eu no meio disso tudo, quem que eu sou, quem que eu queria ser, aonde que eu queria chegar, entendeu? Então todas essas questões acabaram também ajudando. Mas eu estou respeitando o meu tempo, o meu espaço e o meu conteúdo. Eu acredito que eu tenho muito potencial, eu gosto muito dos meus vídeos e eu acredito que eu posso chegar em muitos lugares ainda, mas eu vou ter que caminhar meus passos conforme o meu próprio ritmo. Eu me esforço bastante, eu dou o meu melhor, eu faço muita coisa para que isso aconteça, mas eu tenho que respeitar toda a minha vida. Afinal de contas, como eu falei, eu não vivo de conteúdo, então eu tenho toda uma vida para existir, para poder gerenciar, para poder manter, e aí o conteúdo ele tem que vir junto com tudo isso. Isso não é desculpa, eu só estou justificando, eu quero sim produzir mais, e eu vou produzir mais, mas eu também tenho que ser sincero com a minha vida atual, que na verdade é isso.
Bom, agora daqui para lá vai vir alguns conteúdos de coisas que eu gravei, porque como eu falei, a ideia do canal nunca foi ficar parado tanto tempo, então eu gravei ainda muita coisa, apesar de eu não ter viajado bastante, eu fiz algumas coisas, eu tenho alguns conteúdos que eu vou tentar transformar em vídeos, mesmo que eu não tenha gravado com a câmera, mesmo que eu tenha alguns conteúdos ali do celular ou do drone, que graças a Deus eu consegui um outro drone, que me ajudou bastante. Inclusive no vídeo do Chile eu usei bastante ele, vocês vão ver, porque eu não tive câmera, praticamente foi só o drone. E aí o ano que vem, agora a gente está em 2025, em 2026 eu pretendo comprar uma câmera, estou aí juntando dinheiro para que isso aconteça, mas equipamento é caro e eu não quero comprar um equipamento tão simples, digamos assim, até porque, como eu falei, eu gosto desse conteúdo mais cinematográfico e a ideia também de ter vendido meus equipamentos era para conseguir uma câmera que me trouxesse mais robustez, que eu conseguisse gravar de uma forma que eu acreditava que fosse melhor aqui para o canal, com 60 frames, para poder fazer um slow motion melhor, enfim, coisas técnicas aí que eu acho que vocês não precisam saber. É isso, então ano que vem eu pretendo comprar o equipamento e voltar a postar mais. Daí, desse momento até lá, vai ter alguns conteúdos, eu vou tentar postar mais coisas, transformar outras coisas da rotina em vídeos, coisas que eu vivo por aí, e ainda os vídeos que estão atrasados, mas ainda não vai ser uma volta 100% completa. Uma volta 100% completa vai ser depois que eu tiver minha câmera e que eu conseguir voltar a viajar, porque eu ainda não estou meio que viajando por conta das contas, equilibrando as contas e tal, mas eu tenho uma perspectiva aí, eu tenho planejamento e dando tudo certo, saindo conforme esperado, vai ter bastante conteúdo para o canal aqui, de viagens, de rolês, de outras coisas, enfim, vem muita coisa por aí. Desde já, o meu muito obrigado por você que acompanha, você seja meu amigo, você que caiu aqui de paraquedas, dá uma força pro canal, se inscreve aí, assiste os vídeos, acompanha aqui o canal, vai sair o vídeo do Chile que tá muito legal, você vai gostar bastante do conteúdo. Tem os vídeos da Jamaica que eu amo de paixão, os vídeos de Curaçao estão aí, de Cape Town também, que é um vídeo que eu gosto bastante, de San Andrés, os vídeos da Colômbia, não só San Andrés, Bogotá, Medellín, enfim, tem bastante conteúdo aí no canal, dá uma maratonada, dá essa força, porque eu quero que o canal volte a ser monetizado, para isso eu preciso da ajuda de vocês, para que eu também consiga viajar mais, e desde já eu agradeço muito por todo o apoio, por todo mundo que está aqui ou que caiu aqui indiretamente de paraquedas no vídeo, meu muito obrigado, e a gente se vê no próximo vídeo. Tudo de bom e do melhor para nós, sempre.